Olá, muito boa tarde para você. No ar o Brasil Urgente Minas desta terça-feira. A trilha deu uma demoradinha aí para entrar, né, Fabriciel? É porque ainda tá no começo da semana. Você começa a procurar a sexta-feira e ela tá longe, tá demorando, né? Pois é. Mas a gente segue aqui firme e forte, levando para vocês as principais notícias do estado. Me fala uma coisa, como tá aí na sua cidade? Você que está acompanhando aqui em Belo Horizonte, no interior do estado, tá muito quente, tá chovendo aí? Se tiver chovendo, já tira uma foto, manda pra gente, porque aqui em BH, vou te falar, viu, meu amigo, o negócio aqui tá quente. Olha, quente também tá o programa de hoje. Você vai conferir agora comigo as principais notícias, os principais destaques aqui de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Olha só, no programa de hoje nós vamos te mostrar mais um caso de violência contra a mulher. Um homem esfaqueou a esposa, mas dessa vez, olha só, ele foi contido pela mãe e pelo neto da vítima. E tem ainda uma reportagem completa sobre o aumento dos casos de estelionato aqui no estado de Minas Gerais. E olha só, no programa de hoje a gente também vai falar sobre mais uma morte por explosão em uma fábrica de fogos de artifício aqui no estado de Minas Gerais. A gente falou recentemente sobre uma fábrica também que teve um problema de fogos de artifício e hoje a gente vai falar então sobre mais uma morte neste tipo de acidente. Agora olha só, você que está acompanhando aí o Brasil Urgente Minas, aí da sua casa, do trabalho, tá fazendo um lanche da tarde, comendo alguma coisa, eu quero saber o que você está fazendo. Você que, afinal, são vocês, né, que fazem esse programa aqui junto com a gente. Então, olha só, me manda uma mensagem no WhatsApp, tá aparecendo aqui na sua tela, olha só, tá sempre aqui nesse cantinho. É o 99772-7663. Você vai me mandar seu nome completo, a cidade que você tá falando. Se for aqui de Belo Horizonte, me manda o bairro, que eu também quero saber. E olha só, pode mandar também sugestão de pauta, tem alguma denúncia, algum problema aí no seu bairro que não foi solucionado, alguma matéria, alguma reportagem que você achou interessante aqui pra gente, pode mandar. E se não gostar, pode mandar também. Então, repetindo, o WhatsApp está aqui no canto da sua tela, é o 99772-7663. Então vamos começar o Brasil Urgente Minas, porque o programa de hoje está recheado. E olha só, a gente vai começar falando sobre os casos de estelionato que cresceram aqui no estado no ano passado. O Diogo Ramalho fez uma reportagem completa e mostra agora pra gente. Este advogado explica que o estelionato é caracterizado por 3 pilares. A pessoa usa de um meio enganoso, de uma fraude, para manter a outra enganada, criando um prejuízo e obtendo uma vantagem. Este engenheiro e sua turma de amigos foram vítimas de um golpe. Como fazem todos os anos, eles iriam alugar um imóvel que viram em um site na internet para passar o Réveillon em Búzios, no Rio de Janeiro. O estelionatário usava a foto do dono verdadeiro do imóvel no perfil do WhatsApp e conseguiu elaborar um contrato com os dados verdadeiros do proprietário do imóvel. Tinha feito o depósito de R$ 1.500, tinha ficado de fazer o restante do depósito um pouco mais para frente e não ocorreu isso porque nós desconfiamos. Em áudios trocados entre a esposa da vítima e o golpista, é fácil perceber que ele tenta enrolar para não enviar o contrato com as alterações pedidas. Normalmente eu não trabalho enviando um contrato antes. A gente pega o sinal, sempre foi assim. Pega o sinal, os documentos, depois a gente envia o contrato. Entendeu? Se conseguir o contrato ficar pronto hoje, eu te enviar hoje, você aceitar, beleza. As pessoas têm que realmente checar a fonte, procurar saber se a pessoa que está vendendo determinado serviço, determinado bem, ela tem fundamento. Hoje em dia existem diversos sites que colocam as reclamações, onde as pessoas podem procurar conhecer a fonte daquele serviço. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública referentes ao período de janeiro a novembro mostram que em 2018 foram 1.330 casos de estelionato a mais que em 2017 no estado. Já em Belo Horizonte, o aumento no mesmo período foi de 247 crimes dessa natureza. Neste mês, mostramos aqui na Band alguns casos, como o de uma mulher que desviava dinheiro de condomínios e de doações, e desta engenheira química que alugou um imóvel que já estava alugado também em Búzios. Segundo Guilherme, após procurar a Polícia Civil de Minas Gerais, ele foi informado que seria a 9ª vítima do mesmo estelionatário. O dono só disse que realmente uma pessoa, que ele não tinha conhecimento de quem era, estava aplicando esse golpe,
que só esse ano a gente era o nono que já tinha caído nesse golpe. A pessoa ela deve ir a uma delegacia, fazer uma ocorrência, dar início a uma investigação, representar em face e trazer todos aqueles fatos à tona. Tá certo, como vocês viram aí algumas dicas dos especialistas, né? O próprio Diogo Ramalho, grande Diogo Ramalho, relembrou alguns casos desse tipo de crime que a gente falou durante o ano, né? Principalmente durante o ano passado, aqui no Brasil Urgente Minas, enfim, em todo o jornalismo da Band Minas. Esse tipo de crime, o estelionato, ele aumentou ainda mais, né? Com a internet, né? Cada vez mais comum a gente vê aí alguns tipos de golpes, né? De pessoas, de estelionatários que prometem alguma coisa, você vai lá, faz o pagamento, né? Coloca a sua confiança, de repente coloca ali um dinheiro que você não tinha, né, para comprar algum bem, comprar alguma coisa, e quando você vai ver, não passa de um crime. Então, uma matéria muito importante, fica aí algumas dicas, né, e uma pena que a gente vê que cada vez mais cresce esse número de casos, mas que bom que a polícia está trabalhando e muito desses estelionatários acabam indo para onde, parente? Isso aí, ó, atrás das grades. Olha só, o programa está só começando agora, 4 horas e 3 minutos. Vamos fazer o seguinte, como eu pedi a sua participação, pedi para você mandar um WhatsApp, a gente vai fazer um rápido intervalo, vamos dar uma pausa, tomar uma água. Eu estou esperando então a sua mensagem, vou até pegar o WhatsApp aqui na mão para dar uma olhada e daqui a pouquinho, 3 minutinhos, a gente está de volta, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente Minas nesta terça-feira. Olha só, o André Salles acabou de falar aqui pra mim que o pessoal tá participando bastante no WhatsApp. Ô Cris, coloca ele aqui, ó, tá aqui na sua tela de novo, é o 99772-7663. Ele falou que gente do estado todo tá participando, mas ele deu uma atenção aqui especial pra mim, pra região metropolitana. Falou que Contagem, Betim tá explodindo de participação, Ribeirão das Neves, pessoal do interior e também Divinópolis. Pessoal de Divinópolis está um pouco triste com a ausência de Everton Guimarães, né? Ele que está nos States, né? O gordinho mais querido do estado de Minas Gerais, está nos Estados Unidos, está aproveitando lá Miami, Orlando. Mas lá pro dia 6 de fevereiro, Cancún também, olha só, está viajando o mundo todo. Mas o pessoal de Divinópolis também mandando mensagem. Então, ó, de novo, WhatsApp aqui no canto da sua tela, 99772-7663. Eu tô esperando a sua mensagem, mas ó, vamos dar sequência? Agora 4 horas e 9 minutos. Vamos dar sequência porque a notícia não para e olha só. Agora nós vamos te mostrar que uma pessoa morreu depois de uma explosão em uma fábrica de fogos de artifícios na zona rural do município de Japaraíba, na região centro-oeste aqui do estado. O acidente aconteceu em um barracão usado para manipulação de pólvora branca. De acordo com a polícia militar, o homem trabalhava no local, está inclusive aí, você aí de casa já está podendo conferir algumas fotos, né, de como ficou ali a área, né, em que aconteceu esse acidente. Ainda não há informações sobre as causas da explosão, mas a gente está falando de uma fábrica de fogos de artifício, como a gente disse, obviamente, a gente sabe, mexe com muita pólvora, então quando acaba acontecendo algum tipo de problema, né, com um material como esse, o resultado é esse aí. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas, mas infelizmente um homem acabou morrendo no local. Segundo caso, esse, de acordo aqui, ó, o André Salles está me soprando aqui agora, esse é o terceiro caso em um mês. Em um mês, hein? Desde o final do ano passado até agora, já é o terceiro caso em explosão em fábricas de fogos de artifício. Foi aquilo que eu falei, é algo perigoso, mas quando o empresário, alguém está decidido a trabalhar no ramo, obviamente tem que estar com a empresa aí toda regularizada, principalmente segurança do trabalho, né? Então, quem trabalha aí, o pessoal que está entrando no ramo agora, muita atenção, porque realmente uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício acaba gerando muitos problemas. Neste local, nesse dia, né, em que aconteceu a explosão, só um homem trabalhava no local e, como a gente já informou, infelizmente não resistiu aos ferimentos, morreu, mas olha, terceiro caso em menos de um mês, realmente é pra gente ficar de olho. Vamos então dando continuidade, porque olha só, agora a gente vai falar sobre droga apreendida, hein? Cerca de 75 quilos de maconha foram apreendidos no final da tarde de ontem em Manhuaçu, região da Zona da Mata. De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia anônima levou os militares até o local onde a droga havia sido enterrada. Dá uma olhadinha aí, ó, na quantidade. O tanto de tabletes de maconha, 75 quilos. E olhando assim, ó,
Olhando essa foto aqui que estou dividindo na tela, parece até mais, hein? Parece até mais. Essa droga ela foi encontrada com a ajuda de cães farejadores. Aliás, eu já tive a oportunidade de acompanhar o trabalho desses cães farejadores de perto, ver como funciona o treinamento. É a Roca, né? A polícia que é especializada. Mandar um abraço para o pessoal lá da Roca, que faz um trabalho sensacional. É inacreditável o trabalho que esses policiais militares realizam com os cachorros e o resultado tá aí, ó. Essa quantidade aí, ó, de drogas, isso é só a ponta do iceberg, né? O tanto que os policiais encontram de drogas com a ajuda dos cães farejadores realmente é impressionante. Foram localizados 94 tabletes de maconha que estavam acondicionados em um tonel. Algumas barras estavam ainda escondidas próximo do local. O suspeito foi identificado, mas não foi preso até o momento, mas provavelmente vai ser preso em breve, né? Achou que ia conseguir esconder esses mais de 70 quilos aí de maconha, mas com a ajuda dos cães farejadores aí. Que bacana, né? Bacana ver o trabalho da polícia da Roca, muito legal mesmo. Esse aí tá foragido, a gente sabe. Pra onde ele vai parar, Fabrício? Não vai demorar muito não. Logo, logo a gente volta para contar esse caso, viu? E olha só, agora 4h13. Presta bem atenção. Um menino de apenas 9 anos de idade, morreu ao ser atingido por um raio enquanto estava em um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Itatiaiuaçu. Esse aqui é um trava-língua, hein? Itatiaiuaçu, na Grande Belo Horizonte. Testemunhas falam que ele foi atingido por uma descarga elétrica de um raio quando estava dentro de casa. Segundo a Polícia Militar, o garoto chegou a ser levado a uma unidade de saúde, na qual passou por 35 minutos de ressuscitação, mas já havia dado a entrada como morto, né, no local. Então, infelizmente, aí a gente falando dessa fatalidade, né, porque não deixa de ser uma fatalidade, apesar que eu estava dando uma olhada nos números, não vou me recordar agora, minha memória é muito boa, mas me fugiu essa informação, que é até mais comum do que a gente imagina. O Brasil é o líder em descargas elétricas, né, no mundo, então acaba sendo mais natural do que a gente imagina, mas alguns casos acabam ganhando mais destaque, né, como é o caso desse. Infelizmente, então, um menino de 9 anos acabou sendo morto aí por uma descarga elétrica. Agora, olha só, nós vamos mudar de assunto, a gente vai te mostrar agora uma matéria para falar de um assunto que a gente já tem falado muito nos últimos dias e, como eu já disse, vamos continuar falando. Olha só, uma mulher foi agredida com socos no rosto e depois esfaqueada pelo próprio marido na noite de ontem, aqui em Belo Horizonte. A mãe e o neto da vítima estavam em casa no momento do crime. Eles conseguiram conter o suspeito que fugiu do local. O Diogo Ramalho tem mais detalhes dessa história. No chão da cozinha, várias manchas de sangue. Esta foi a arma que Marco Antônio Thompson Mariano, de 47 anos, usou para tentar matar a esposa. Ele já tem um histórico de agressões à esposa. Ele já tem registros criminais de outros episódios de violência doméstica e, segundo os familiares, ele é usuário de crack. E por qualquer motivo ele briga e agride a esposa. Eles estão juntos há 28 anos e há muito tempo ele vem agredindo a esposa. Ele já tem passagens pela polícia? Seria por agressão ou por droga mesmo? Ele já tem passagens por crimes relacionados à violência doméstica, agressões, lesões corporais leves, bem como também já foi preso pelo não pagamento de pensão alimentícia. Além disso, já foi preso por furto também. O crime aconteceu nesta casa, no bairro Juliana. Segundo a Polícia Militar, o suspeito agrediu a mulher primeiro com socos e depois a esfaqueou. Simone Aparecida Pereira Costa, de 46 anos, foi socorrida pelos próprios policiais e encaminhada ao Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova. Ela estava com um corte profundo no pulso, porque ele tentou acertar o peito. Nessa tentativa, ela colocou a mão na frente, onde cortou o pulso e sujou muito sangue. Além disso, o estado psicológico dela estava completamente abalado, porque a agressão foi feita na frente de uma criança de 10 anos, que era o neto dela, bem como na frente da sogra, da mãe dela, a sogra do autor.
Então a situação foi bem complicada lá. A mãe da vítima disse que já não aguenta mais essa situação, mas que a filha não se separa do marido porque tem medo do pior. Eu creio que ela não separa dele justamente de medo. Porque, né, moço hoje tem muita agressão, né? Ele é violento, meu filho. Ele é violento. A senhora quer que ele continue preso por muito tempo? Com certeza. Falei com os meninos aí. Não, falo lá na justiça, não quero que ele vá embora. Não quero que nunca mais, nem ver a cara dele mais. O autor, que seria usuário de crack, foi preso em flagrante perto de casa. Nos deparamos com um indivíduo na rua de trás do local. Ele estava se escondendo atrás de um carro e nós realizamos a abordagem devido à atitude suspeita dele. E durante a abordagem nós encontramos uma faca na cintura do indivíduo. De logo nós já perguntamos se ele teria agredido a esposa dele e seria ele o autor das facadas. E ele, de fato, de imediato já assumiu a culpa, confessou que teria brigado com a esposa e que teria desferido golpes de faca nela. O caso foi entregue à Delegacia de Mulheres no Barro Preto. Sempre praticamente a mesma coisa, parece notícia repetida, essa ainda teve um desfecho, né, um pouco diferente, mas eu acho impressionante quando a gente, né, o Diogo fez ali a pergunta pro policial, tem passagem? Tem. Sempre tem passagem. É impressionante. Ainda nesse caso, tem mais o acréscimo de droga, né? Que além de tudo ainda era usuário de droga. Mas como eu falei, é um assunto que a gente está falando bastante nos últimos dias. E agora presta bem atenção nessa história, porque quando a gente fala bastante de casos como esse, aparecem outros casos. Escuta só. Uma ex-funcionária do Mineirão acusa a Minas Arena de omissão após denunciar um assédio sofrido na festa de final de ano da empresa. Segundo Karina Rezende, né, a garota que então está fazendo essa denúncia, você está inclusive vendo uma foto dela aí na tela. Durante a festa, um funcionário agarrou o pescoço dela e tentou beijá-la em uma cabine de fotos, que acabou registrando o momento. A vítima, que não é mais funcionária da empresa, veio a público através das redes sociais para relatar o caso e cobrar uma atitude da Minas Arena. Você está até vendo aí agora na sua tela, isso é um print da publicação dela, que ela fez em rede social. Dá para você ver ali que é um desabafo realmente, né? Deixou ali até uma hashtag, deixa ele assediar, né? Uma pergunta. Olha só, de acordo com a Karina, o problema foi informado à coordenação do museu e à comunicação do estádio, mas ela não obteve nenhum retorno de que alguma providência tivesse sido tomada. A vítima ressaltou ainda que a campanha Deixa Ela Trabalhar, divulgada pelo estádio, lembrou, né, questionando o tratamento da empresa em relação ao ocorrido. Ela fez uma alusão, ela pegou essa hashtag que ficou famosa no ano passado, né, quando algumas jornalistas esportivos tiveram problemas durante a transmissão de jogos, enfim, desrespeito de torcedores. Aí ela acabou aproveitando essa hashtag e criou uma. Deixa ele assediar e acaba fazendo uma pergunta, está conferindo ela de novo. Em nota, a Minas Arena diz que repudia qualquer tipo de assédio e que o caso foi comunicado à gestão da empresa e o assunto conduzido por meio do comitê interno e assessoria técnica especializada. De acordo com a empresa, maiores informações não podem ser divulgadas em função do sigilo que deve existir na relação empregado-empregador. Quando diz que é bom a gente noticiar, eu vou até ressaltar para não ter margem para interpretação, é bom a gente noticiar porque a gente acompanha o dia a dia de mulheres que acabam criando coragem para fazer uma denúncia. Por exemplo, o caso dessa menina, foi numa festa lá no final do ano, ela poderia ter deixado passar, né, esse caso. Não estou dizendo que ela foi assediada. Toda uma investigação ainda vai acontecer, né? Lógico, a gente vai acompanhar esse caso muito de perto, assim como a gente vem acompanhando todos os outros casos, questão de feminicídio, abuso sexual, assédio, enfim, qualquer coisa relacionada no crime contra a mulher, a gente vai continuar acompanhando, mas a gente vê então que as mulheres estão encorajadas. Elas estão vendo que elas não estão sozinhas. Hoje elas têm o apoio de boa parte da sociedade, infelizmente não é de todo mundo, de praticamente todos os veículos de comunicação, né? E principalmente da lei. Elas têm uma lei, existem várias delegacias especializadas da mulher em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em todo o Brasil, e é muito bom quando a gente vê que uma mulher cria essa coragem, procura os seus direitos e até mesmo cria uma hashtag como essa.
né? Deixa ele assediar até quando, né? Então a gente vai acompanhar esse caso aí, a gente já teve uma posição da Minas Arena, nós vamos continuar acompanhando para saber realmente se houve algum tipo de assédio ou não neste caso que foi feito aí, essa denúncia em rede social pela Karina. Agora olha só, dando continuidade aqui no programa, agora 4 horas e 21 minutos, 4h21, olha só, um homem morreu no tombamento de um caminhão na madrugada de hoje na BR-262 em Mateus Leme, Grande Belo Horizonte, região metropolitana aqui da capital. Já está até acompanhando aí algumas fotos, olha só como ficou o caminhão, a carga toda espalhada ali na pista, parte ali do acostamento, perto de um barranco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi no sentido Triângulo Mineiro. A carga ficou espalhada pela pista, como a gente está acompanhando ali, e o condutor do veículo, infelizmente, não resistiu aí aos ferimentos, e acabou morrendo, né, nesse acidente que aconteceu hoje pela manhã na BR-262, como eu disse aí, sentido Triângulo Mineiro. E você pode ver aí, ó, a gente estava falando sobre a carga, que ficou realmente aí toda... é água mineral. Eu não estava conseguindo reconhecer daqui, mas olha só, André Salles, agora dá para perceber, realmente, são fardos de água ali, né, de água mineral. O motorista acabou perdendo ali o controle do veículo, obviamente que as causas também desse acidente ainda serão investigadas, mas ele estava fazendo então aí essa viagem, carregando água mineral, infelizmente perdeu o controle do veículo, acabou tombando o caminhão e infelizmente morreu no local. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma pausa, beber uma água aqui, porque olha, tá quente, você vai continuar participando aqui do Brasil Urgente Minas com a gente, WhatsApp no canto da tela, 99772-7663, eu espero a sua mensagem. Olha só, intervalo rapidinho, 3 minutos e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente Minas desta terça-feira, agora 4 horas e 26 minutos, programa aproximando ali da metade. Olha só, André Salles está pirado no Twitter com o tanto de participação. Olha só, ele está me falando algumas cidades aqui, ó, Pouso Alegre, quem mais, André? Montes Claros, pessoal de Montes Claros, a região de lá sempre muito participativa, acompanha bastante o Brasil Urgente Minas, e eu fico imaginando o calor que está em Montes Claros, sinceramente. Estive lá há 2 anos, quando infelizmente a gente teve todo aquele problema lá em Janaúba, conheci Montes Claros. Olha, a região é quente. Varginha também participando. E olha, então a gente conta aí, Poços de Caldas, olha só, muito legal, muito obrigado. Aquele abraço para todos vocês que estão assistindo, acompanhando o Brasil Urgente Minas. E olha só, agora a gente vai dar sequência aqui no programa de hoje, mas eu quero dar um recado muito importante para você. Aquele bate-papo que a gente tem quase todos os dias aqui e que eu gosto de falar sobre planejamento. Ah, Igor, lá vem você de novo com esse papo. Sim, nós vamos falar de planejamento. Porque você sempre faz os seus planos para amanhã, não é verdade? Mas olha só, pessoal, é essencial mesmo planejar o futuro. Assim será possível viver o presente, viver o seu dia a dia com toda a tranquilidade e segurança que nós merecemos. Pense nisso. Você estará pronto para aproveitar os melhores momentos da vida. Porque é aquela história, você vai fazer uma viagem, vai fazer tranquilo, vai curtir um final de semana em casa, com a família, vai ficar despreocupado. Você vai poder curtir esses melhores momentos sem ficar pensando em outras coisas, em problemas que podem acontecer, imprevistos. E olha só, vários imprevistos podem surgir, né, durante o tempo, durante a nossa rotina. E para isso, conte com o Bosque da Esperança. Pode confiar, eu confio no Bosque da Esperança. E olha só, o Bosque da Esperança preparou um janeiro chapa quente, meu amigo, é um janeiro chapa quente para você. E o que seria esse janeiro chapa quente? São várias opções de planos funerários, e olha só, com 20% de desconto. Você não viu errado não, 20% de desconto. Faça uma boa escolha e olha só, escolhendo o Bosque da Esperança, o que você vai encontrar? Profissionalismo, assistência 24 horas e todos os benefícios para atender aí você e a sua família da melhor maneira possível. É o Janeiro Chapa Quente, um janeiro imperdível com 20% de desconto no Bosque da Esperança. O que você pode fazer? Ah, não conheço, não sei exatamente o que é o Bosque da Esperança. Você pode fazer uma visita sem compromisso nenhum, conhecer como funciona, né, o espaço do Bosque da Esperança, ou você pode entrar em contato agora pelo telefone e lá você vai encontrar o plano ideal para você e sua família. Vai ser muito bem atendido, todos os atendentes extremamente bem treinados. Então, olha só, pega o telefone, se não der para ligar agora, quer ligar depois do Brasil Urgente Minas, pega uma caneta, o papel e anota. O telefone é o
3218-3232. 3218-3232. Ou você também pode acessar o site, que é o bosqueesperança.com.br. Então, olha só, Bosque da Esperança, eu confio. Então aproveita aí esse janeiro chapa quente do Bosque da Esperança. Agora, pessoal, olha só, dando continuidade então aqui no nosso Brasil Urgente Minas, o prefeito e o vice-prefeito de Itabirito, cidade aqui, né, região metropolitana de Belo Horizonte, foram cassados pela Justiça Eleitoral. Segundo o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, Alexander Silva Salvador de Oliveira, do PSD, e Volney Pinto de Oliveira, do DEM, você está inclusive aí vendo fotos deles, né, foram condenados por abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos financeiros na campanha de 2016. De acordo com a investigação, eles teriam recebido doações de empresas de ônibus. A decisão cabe recurso e os cassados permanecem no cargo até o julgamento de eventuais embargos de declaração, que é quando a defesa pede para o juiz explicar melhor aí a sua decisão. O que a gente vê com uma decisão dessa do TRE, que é até uma decisão comum, né, que acontece até com uma certa frequência, digamos assim, isso é bom para a gente ver como a justiça está de olho. Porque nessa última eleição, agora no ano passado, a gente viu nas urnas, né, seja para qualquer cargo, uma grande mudança. O pessoal querendo muito uma mudança, né, na postura dos políticos, uma mudança eleitoral. Quando a gente vê também que a Justiça Eleitoral está trabalhando, né, ajudando a população com isso, também é muito importante. Mas é claro, como eu disse, essa decisão cabe recurso e a gente vai acompanhar aí para ver se o prefeito e o vice-prefeito serão afastados ou não. Agora, olha só, vamos mudar completamente de assunto, porque buscar a cirurgia plástica para corrigir algum defeito que incomoda tem sido cada dia mais comum no mundo. Sair de casa mudaria alguma coisa? Faria uma cirurgia plástica? Eu acho que eu não faria nada, não. Não que eu me ache, né? O perfeitão aqui, o Harrison, tá apontando pro nariz dele, falou que ele tem vontade de dar uma diminuidinha. O Nicolas tá ali do outro lado, colocou a mão na orelha. Mas enfim, olha só, aqui em Belo Horizonte não é diferente. Como eu disse, os meninos aqui no estúdio estão loucos para assistir a matéria. Porque olha só, Belo Horizonte tá na lista das 5 cidades brasileiras que mais pesquisam sobre o assunto na internet. Segundo médicos, a cirurgia é uma grande aliada na busca por saúde e bem-estar. Mas olha só, a decisão ela tem que ser feita bem pensada e feita em condições adequadas. Diogo Ramalho está trabalhando, Diogo Ramalho, hein? Diogo Ramalho conta mais pra gente. Sara já passou por 2 procedimentos cirúrgicos para colocar prótese de silicone. Na primeira vez, teve dificuldades com o pós-operatório. Para a segunda intervenção, resolveu trocar de especialista. Eu coloquei silicone 2 vezes. A minha primeira vez não foi tão tranquilo, porque eu não tinha uma loja muito grande, então eu enchei muito. Eu tive algumas reações com os remédios que me foram indicados, me deram efeitos colaterais e eu tive que suspender. De acordo com este cirurgião, existem alguns cuidados que a pessoa deve tomar antes de realizar qualquer cirurgia plástica. Procurar um profissional habilitado, profissionais credenciados na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Essa consulta hoje é bem simples, www.sbcp.org. Procurar ambientes adequados para realizar a cirurgia, né? A gente sempre realiza nossas cirurgias em hospitais. Ter certeza sobre os trabalhos que ele realizou anteriormente. Eu acho que você cuidando desses 3 itens, você vai estar bem assistido. Segundo o ranking mundial de cirurgia plástica, Belo Horizonte está no grupo das 5 cidades que mais pesquisam sobre o tema na internet. Mas é bom ficar atento ao momento certo para fazer a cirurgia. Dr. Gustavo ressalta que muitas vezes o paciente acha que precisa ser operado, mas na realidade não. Sara, por exemplo, quis colocar uma prótese maior do que a indicada para a sua anatomia. Ouviu um não do médico que indicou a melhor opção. O cirurgião ele tem que ter muita cautela em indicar a cirurgia. A gente pega também muito paciente, às vezes, passando por um momento emocional, difícil, e acha que precisa de uma cirurgia. Então a gente tem que avaliar com calma quando indicar essa cirurgia plástica. Para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, só você pode decidir se a cirurgia proposta irá ou não alcançar suas metas e se as complicações e riscos são aceitáveis.
Já o cirurgião tem a obrigação de explicar com detalhes os riscos existentes. Às vezes, defeitos pequenos ou até inexistentes. A gente recebe, às vezes, meninas aqui que têm a mama com um volume bom, simétricas, e elas querem colocar silicone. Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética mostram que em 2017 houve um crescimento geral de 5% nos procedimentos cirúrgicos estéticos. Os Estados Unidos lideram o ranking com 1.562.504 cirurgias. O Brasil ocupa o segundo lugar. Eu sempre reforço isso muito com nossos pacientes. A cirurgia plástica é o gatilho para uma mudança, mas o papel dele na mudança que ele tem que ter na vida dele, né? Mudando o estilo de vida, praticando exercício físico, fazendo uma dieta, enfim, coisas que ele pode fazer não cirúrgicas para melhorar a vida dele. Tá aí dicas muito importantes, né? E a principal delas é que pesquisar bem, né? Como a gente disse aqui, como a gente ressaltou, tem que ser uma decisão muito bem pensada e aí você tem que escolher alguém de confiança, como a gente viu ali, o doutor falando sobre o assunto, porque realmente podem aparecer algumas complicações, mas fazendo tudo direitinho, fazendo uma escolha bacana, uma clínica bacana, né? Fazendo todas as recomendações médicas, tudo vai dar certo. Olha só, eu tô rindo aqui porque o Diogo Ramalho aproveitou que ele estava no local. Vocês já viram que tem uns caras que eles colocam prótese para ficar mais forte, né? Musculoso. Coloca aqui no bíceps, no peito, dá uma aumentada no peitoral e tal. Então 4 pessoas da Band decidiram fazer. 4. Eu tô entre essas 4, não vou mentir. Então por causa, né, o Diogo Ramalho, que marcou a cirurgia, André Salles ficou doido, porque depois que ele casou, teve uma pressão ali, estava engordando, tá malhando, ele vai colocar silicone no peito. Cris Galo é o que tá mais animado para fazer também. O Cris anda meio fraquinho, ele quer dar uma crescida. E eu também estarei lá. Então nós 4, daqui a um mês, mostraremos para vocês como que ficou aí as nossas próteses de silicone. Pessoal, agora olha só, mudando de assunto, começam hoje as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificado. Para concorrer, é preciso ter feito o Enem e não pode ter tirado 0 na redação. Poxa, que bom, né? Porque o pessoal aí que zerou a redação tá de sacanagem, né? Olha só, mais de 4 milhões de estudantes deverão concorrer a uma vaga. A Wanda Sampaio mostra mais pra gente. A Bárbara, que deseja fazer medicina, ficou feliz com o resultado e surpresa com a pontuação máxima na redação. Apenas 55 candidatos no país tiraram nota 1000. A partir dessa nota a gente fica um pouco mais aliviada, né? Porque é uma nota boa e que vai talvez me ajudar a entrar na universidade. Depois de 1 ano de cursinho, a Isabela acha que tirou nota suficiente. Eu tô até feliz com a minha nota, pelo que eu sei dos cortes. Acho que, como eu tenho cota também de escola pública, eu tenho esperança que devo passar esse ano. Com as notas do Enem, os estudantes vão poder concorrer ao SISU, Sistema de Seleção Unificada, que oferece mais de 235 mil vagas em 129 instituições públicas de ensino superior no país. As inscrições começam na próxima terça-feira. Quem tirou 0 na redação não pode participar do processo. Além do SISU, cujas inscrições terminam na próxima sexta-feira, as notas do Enem podem ser usadas pelos candidatos no ProUni, Programa Universidade para Todos, no FIES, Financiamento Estudantil, e em 37 universidades de Portugal. Escolher a carreira não é tarefa fácil. Para esta coach, é preciso levar em consideração o processo de transformação das profissões. Nutrição, educação física, eram profissões que muitas vezes eram negligenciadas, mas numa sociedade que nós vamos viver cada vez mais, a gente precisa viver bem e as pessoas querem viver bem. Então essas profissões, por exemplo, elas estão em movimento. Sara se formou em enfermagem. Depois de 3 anos, resolveu estudar medicina. A nota do Enem não foi suficiente, mas ela vai continuar tentando. É isso que eu quero e vou continuar e não vou desistir enquanto eu não conseguir. Tá certo, muito bem, bacana, é isso aí. Essa força de vontade, né, que faz a gente alcançar as coisas. Olha só, para quem fez o Enem, então muita atenção, a Wanda Sampaio passou aí o recado, né, as imagens do Tamer Pimentel. Para quem fez o Enem e não zerou a redação, então todo esse sistema, né, as inscrições do SISU foram abertas hoje. Então não vamos ter aquela mania, né, de brasileiro de deixar tudo para a última hora. Você que está de olho aí em uma faculdade, lembrando que todas as faculdades, né, André,
estão públicas, né? A grande maioria, para eu não cravar que são todas e não sei, né? Mas a grande maioria das faculdades públicas estão cadastradas no SISU, que é hoje aí algo muito importante para o pessoal que está querendo ingressar numa faculdade. Agora, pessoal, olha só, essa notícia ela é até meio curiosa. Neste mês, agora em janeiro, o novo acordo ortográfico completa 10 anos, uma década. Parece que foi ontem que estava toda aquela história polêmica de como que vai ficar, o que vai fazer. Mas olha só, há 3 que ele é obrigatório aqui no Brasil. E, no entanto, ainda gera muitas dúvidas na hora de escrever. Eu vou falar a verdade, eu tenho muitas dúvidas mesmo. Esse tanto de mudança, foram muitas palavras realmente que mudaram, né? E acabou complicando aí a cabeça de todo mundo. Palavras que tiveram mudanças, por exemplo, na acentuação, é a principal confusão. Mudou um acento ali, a gente acaba ficando desesperado. É isso mesmo. Mudou o acentinho ali, meu amigo, ó. Errou feio. A Luciana Viana foi às ruas de Belo Horizonte. Vamos dar uma olhada se o pessoal tá sabendo aí a nova regra ortográfica. O acordo ortográfico que unifica a forma como se escreve a língua portuguesa completa uma década. Quem diria que um dia ideia perderia o acento agudo? E assembleia também? Aqui no Brasil ele se tornou obrigatório há 2 anos, mas ainda gera dúvidas em algumas pessoas. Na correção ortográfica mudou então? Devido à minha idade, né, eu aprendi na escola assim, né, fechar nessa letra o voo para o som, né, caracterizar mais no primeiro O. Eu não sabia mesmo, não. Esther, então, enjoo com ou sem o acento circunflexo no primeiro O? Sem. E por que sem? Porque de acordo com o acordo ortográfico não é mais obrigatório o acento circunflexo. O objetivo dos países de língua portuguesa foi padronizar as regras ortográficas, unificar o idioma. A ideia da revisão não é nova, não. Começou nos anos 1960 e só há uma década o martelo foi batido. A reforma não é nenhum bicho de 7 cabeças, basta ficar atento a algumas mudanças efetivas. A incorporação das letras K, Y e W no alfabeto português. O trema caiu, não aparece mais na escrita, mas a pronúncia permanece igual, como linguiça, quinquênio, tranquilo e sequência. A exceção são em nomes próprios e seus derivados de origem estrangeira, como Miller e Binchen. Este professor chama atenção para a acentuação que sofreu algumas alterações. Os hiatos o e e de vou, vem, lei, esse acento circunflexo foi abolido. Outro item da acentuação gráfica. Está abolido o acento agudo de oi e de ei, das paroxítonas. Assembleia, Judeia, jiboia, não é? Ideia, não tem mais acento. Mas corrói, anéis, tem que são oxítonas, ou seja, acento tônico na última sílaba. Atenção ao hífen, numa hora ele aparece, em outras não. Se o composto for formado de 2 elementos de sentidos autônomos, você deverá sempre usar o hífen. Então, tenente, coronel, beija-flor. E se for de 3? Não se usa o hífen mais. Pão de queijo, pé de moleque, mão de obra, a não ser que seja alusivo, o composto seja alusivo à botânica ou à zoologia, às ciências. Então, por exemplo, cana-de-açúcar, flor de lis. O acordo ortográfico afetou 0,8% das palavras em uso no Brasil. E na hora da dúvida, uma das saídas é correr para a internet, mas tem que ter cuidado com sites não confiáveis. Outra dica é recorrer aos dicionários. Olha, isso aí não vai dar para explicar. Para falar bem a verdade, eu particularmente nunca fui de acordo com essa mudança. Tinha uma história que queria mudar para fazer o português ser uma das línguas mais faladas do mundo, né? Deixar tudo muito unificado. Mas o português já é uma língua chata, né? Não tem cabimento. Difícil, um monte de acento. Porque mesmo a gente tem uns 37 até semana passada. Então, tipo assim, e mudou para quê? O que mudou? O ideia é ter o acento ou não ter o acento. Então, assim, veio só para confundir nossa cabeça, mas ela veio. Então, você aí de casa, que está pensando em prestar alguma prova, um vestibular, enfim, principalmente essas pessoas, né, tem que estar por dentro aí dessas mudanças. Conheço poucas pessoas que sabem muito bem dessas mudanças. Uma delas
Uma delas, né, melhor dizendo, é o Maico Silva, nosso editor, que dá aula de português nas horas vagas. Inclusive, hoje ele corrigiu um erro gravíssimo meu, em que eu usei uma palavra aí no feminino, mas na verdade era masculino. Mas enfim, isso não vem ao caso, ele acabou fazendo essa correção. Então ele é uma das poucas pessoas, realmente, esse acordo ortográfico é bem difícil, é bem chatinho, mas tá aí, né? Tá aí, a gente tem que acabar se encaixando aí a essas mudanças. Pessoal, agora 4 horas e 44 minutos, o Brasil Urgente Minas entrando aí na sua reta final. E agora a gente vai falar sobre um assunto que, de uma certa maneira, também está gerando algumas discussões, que é a questão do canudinho plástico. Afinal, usar o canudinho de plástico ou não, né? Usar ou não o canudinho. Esse assunto tem gerado discussões polêmicas em todo o país, já que eles causam danos ao meio ambiente. Aqui em Minas Gerais, eles ainda são permitidos. Pois de olho no consumidor mais consciente, um restaurante da capital, olha só que interessante, hein? Adotou canudos de macarrão. Eu tinha visto não, canudos de macarrão. O Marcelo Silveira foi lá conferir e tem os detalhes. O uso dos canudinhos de plástico em bares e restaurantes tem se tornado uma discussão frequente entre os estudiosos. O polímero, que é a matéria-prima destes canudos, pode levar mais de 100 anos para se decompor. 1 grama de um material polimérico ocupa muito volume em relação a grama de um metal, por exemplo, né? Eles podem, facilmente se deslocar para regiões de oceanos, rios. Neste laboratório da UFMG, o professor e outros especialistas buscam alternativas para substituir os canudos tradicionais. A gente tem como avançar na reciclagem, tornar ela mais interessante, mais eficiente, né? A gente pode imaginar um canudo, né? Que ao invés de ser descartado, ele possa ser reutilizado várias vezes, mesmo sendo de plástico, né? Se nesse canudo eu tenho algum tipo de componente que já combate bactérias, fungos, etc., micro-organismos, começa a ter um pouco mais de tranquilidade de reusar. Aqui no estado, os estabelecimentos só podem usar canudos embalados individualmente por conta de uma lei sanitária. Já no Rio de Janeiro, desde o meio do ano passado, a legislação proíbe o uso deste tipo de produto. Em Minas Gerais, não existe nenhuma lei que proíbe o uso dos canudinhos de plástico, mas já existem restaurantes que têm uma certa consciência ambiental, como este aqui, que resolveu trocar os tradicionais canudos pelos feitos de macarrão. Tentamos com de papel, de metal, de vidro. O de vidro, no caso de metal, é mais difícil a limpeza, demora um tempo, e que às vezes na operação corrida você não tem esse tempo. E o de papel, que a gente constatou, é que ele altera o sabor da bebida. A gente achou que alguns clientes iam achar estranho e tudo mais, mas pelo contrário. Os canudos de macarrão só começam a amolecer depois de 40 minutos. Eles podem até ser comidos, mas o restaurante está preparado para descartá-los de forma correta. A ideia por aqui é acostumar os clientes até o mês de março para eliminar de vez os canudos de plástico. Surpreendeu, acho que a ideia foi muito legal, né? Acho que muito bom para o meio ambiente, tirando os plásticos. Como eu disse, tá gerando uma polêmica, muita gente é a favor, muita gente é contra. Eu praticamente sou completamente a favor em acabar com o canudinho plástico, pessoal, até porque não faz muito sentido. Eu vi recentemente uma foto, não foi com um canudo, mas foi com um lacre plástico de um golfinho. O lacre acabou entrando na boca, no bico, né, do golfinho, e ele morreu de fome. Ele entrou tanto que ele não conseguia abrir a boca para comer e acabou morrendo de fome. E a gente já viu várias e várias matérias, várias discussões que principalmente os canudinhos, eles são aí responsáveis por mortes de tartarugas. Então quer dizer, se dá para substituir, aliás, parabéns pro pessoal lá do Redentor, que é esse restaurante que vocês estão vendo aí, que eles já tiveram essa ideia, essa sacada de transformar o canudinho plástico em canudo de macarrão. Então, parabéns para eles aí pela iniciativa e acaba se tornando uma atração, né? Quem puder, vai lá conferir aí, então, o canudo de macarrão. Agora, pessoal, olha só, nos últimos dias o calor está muito forte aqui na capital. A gente falou aqui no começo do programa, o pessoal do interior falar como que está em todo o estado, que realmente está muito quente. Olha só, os belo-horizontinos precisam se virar para tentar reduzir o incômodo, né? Já que a gente não tem mar, tem que dar um jeito. Para quem precisa usar roupa social, como eu, por exemplo, né, o terno aqui, por exemplo, o sufoco é ainda maior. Mas o mercado tem opções de tecidos mais leves. Ô, JR, coloca aqui na tela o Diogo Ramalho, como eu disse, está trabalhando bastante, trouxe umas dicas aqui pra gente.
Para todo lado que se olhe, tem alguém tentando se refrescar com sorvete. Tá muito difícil para aguentar, tem que dar uma refrescada, senão não dá para aguentar não. O calor em Belo Horizonte, no estado, está realmente com índices elevados, segundo este meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Ele explica que a causa disso é o período de enseada, que é a ausência de chuvas justamente no período chuvoso, o que causa maior incidência de radiação. O pior é que a sensação térmica é ainda maior do que a temperatura registrada. Temperaturas mais elevadas e a umidade relativa do ar aumenta, nós temos aí um desconforto térmico mais acentuado, principalmente no período da tarde, maior incidência ou maior temperatura do dia. Quem sofre com isso é aquele profissional que precisa se vestir com roupas quentes, independentemente da época do ano. Difícil trabalhar nesse calor com essa roupa toda? Ah, demais, viu? Não, é o jeito, porque é quente, mas é o jeito de trabalhar assim mesmo, porque é outra sou eletricista, né? Para trabalhar você tem que vestir uma roupa mais quente, como é que funciona? Não, essa é a minha roupa de trabalho, sou profissional de educação física, então eu trabalho dessa forma, ainda tenho esse privilégio. Eu, por exemplo, tive que abrir mão do paletó durante o trabalho, mas sempre tem quem não pode fazer o mesmo. Só que para tudo tem um jeitinho e dá para não abrir mão do terno como look fundamental de trabalho. Um terno de poliviscose, um terno desestruturado, sem forro. Para quem prefere se vestir mais leve ainda, mas não pode abrir mão da linha social, também tem jeito. A sugestão para esse calor, Diogo, é um blazer de algodão, com 97% de algodão, com 3% de elastano para dar um conforto, uma mobilidade maior na peça, tá? Sem descartar também a camisa, que é uma camisa de algodão, fio 50, que deixa a camisa mais leve no corpo, né? Aí já podemos colocar uma calça, que é um esporte fino, né? Com bolso faca, que é uma calça de brim. A boa notícia é que vem um breve refresco por aí. Devemos ter uma diminuição de 1 ou 2 graus na temperatura. Hoje, por exemplo, a temperatura já superou os 33 graus e a tendência é que tenhamos aí temperatura em Belo Horizonte na casa dos 32 graus nos próximos dias. É, que bom, né? Que vai melhorar um pouquinho, né? A gente até brinca que o estúdio tá com menos 18 graus, mas realmente quem trabalha na rua tá passando apertado esses dias. E agora, pessoal, olha só, tá sendo inaugurado hoje o Parque Real, que é um espaço criado pela Prefeitura no bairro Paulo VI, que fica na região nordeste aqui de Belo Horizonte. Os moradores ganharam um parque com brinquedos para as crianças, quadras de esporte, além de uma academia a céu aberto, que é muito bacana essas academias, viu? Quem está lá e tem os detalhes é a repórter Luciana Viana. Boa tarde, Luciana. Olá, Igor. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Brasil Urgente Minas desta tarde, ó. Que sol, hein? Um sol para cada um em Belo Horizonte, 32 graus. Eu e Marco Tatu estamos aqui na região nordeste da capital mineira, no bairro Paulo VI, aqui no Parque Real, o parque novinho entregue à população hoje. Eu estou aqui com o Robson Machado, da Fundação de Parques, que vai nos dizer o seguinte. Boa tarde, Robson. O que a população visitante vai encontrar nesse parque novinho? Nós estamos entregando esse empreendimento público para a população e ele está dotado de pista de caminhada, pista de skate, quadras esportivas, né? E uma área verde para ser desfrutada, principalmente nesse verão escaldante da cidade. Agora, uma curiosidade é que aqui funcionava uma pedreira, é isso? Sim. Aqui era um espaço explorado por uma mineradora, gerando pedras mesmo para construção civil. E com a instalação desses empreendimentos imobiliários aqui no entorno, né, veio como contrapartida ambiental a instalação do parque. Então foi uma negociação entre a prefeitura e a construtora que explorou comercialmente os imóveis. Aqui é um espaço que equivale a 73 campos de futebol, não é isso, Robson? E é para toda a família. Exatamente, né? Um espaço amplo, né? Arborizado, mesmo que estejam ainda em pequeno porte, né? Mas temos sim uma grama que dá para conviver bastante, fazer piquenique, caminhar, né? Explorar bastante esse espaço aqui, visitar o mirante, né? E em especial conservar toda essa estrutura que está sendo demandada e disponibilizada para a população. Então a gente conta que a população seja parceira, né, da Prefeitura e da Fundação de Parques no zelo e na manutenção disso, né? Muito obrigada, viu, Robson? Ô, Igor, a gente fica por aqui, tá? Vou me divertir ali um pouco com o Marco Tatu, né, Robson? Vai mostrar pra gente mais imagens do parque. A gente vai explorar ali, ó, e traz mais detalhes logo mais no Jornal Band Minas, às 10 para 7 da noite, na tela da Band.
Valeu, Luciana Viana. Aproveite, olha só, a população lá do bairro Paulo VI, aproveite também. O parque é muito bacana, a gente acabou de ver algumas imagens. E, por favor, gente, sem vandalismo. Aquilo lá tá lá, você pode usar sem pagar nada. Tem academia a céu aberto, quadra para jogar futebol, qualquer tipo de esporte. Cuidem disso. É a prefeitura que tá dando, mas é para vocês. É um presente para a população. Então, sem vandalismo, que a gente tem visto cenas aí nas últimas semanas realmente muito tristes, mas tenho certeza que o pessoal lá do Paulo VI vai saber cuidar direitinho desse presente que eles ganharam hoje. Olha aí que legal, olha que bacana. Quadra ali com areia, local para fazer atividade física, realmente muito bacana. Agora, pessoal, 4 horas e 54 minutos, olha só, a gente vai ficando por aqui, nós estamos indo embora. Muito obrigado a todos que participaram, ficaram com a gente até agora. Daqui a pouquinho quem está chegando é o José Luiz da Atena, o melhor do Brasil. E olha, lá em São Paulo está caindo um mundo de água, está chovendo uma barbaridade e ele vai trazer aí todos os detalhes. A gente se encontra amanhã às 4 horas da tarde. Até lá, um abraço!